Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. De acordo com a Agência Brasil, um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelou que em 2019 o Disque 100 registrou um aumento de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos em relação ao ano anterior. Um número que preocupa muito, principalmente porque muitas vezes essa violência é cometida dentro da casa do idoso. Em pelo menos metade dos casos, pelos próprios filhos e netos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora do curso de Serviço Social do Ensino à Distância da Unicesumar, a professora Maria Cristina Cunha. Tudo bem, professora? Olá, Elaine, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Cumprimento todos que estão nos assistindo nesse momento para fazer uma reflexão de um dado estatístico. Muito triste, né? Muito triste, preocupante, que a gente, enquanto sociedade, precisa rever nosso papel. A gente pode dizer que, claro, começa com a desvalorização da pessoa idosa, né? Que a gente tem uma cultura muito diferente da oriental, que na verdade valoriza os anos vividos, né? Mas principalmente talvez por uma falta de até carinho, atenção, paciência com os idosos. Então, Elane, eu acho muito importante a gente pensar, nós não temos a cultura do envelhecimento, não é diferente, como você mesmo pontuou, dos orientais, onde o idoso tem um papel reconhecido na família, na sociedade. Ele é visto como o centro da sabedoria, alguém que já viveu muito e por isso pode, né, e tem uma autoridade para falar, para aconselhar. E também, sim, a questão das relações afetivas. Eu costumo também falar sempre nas minhas palestras, não é porque você ficou velho que você ficou bonzinho. Uhum. Então, também dependendo de como que você viveu toda uma existência, passando por todas as fases, e não cuidou das relações, da afetividade, desse relacionamento familiar, como que ele se deu, e tudo na velhice a gente sabe que potencializa. Então, famílias agressivas, né, nós vamos ter com certeza esses registros de reprodução dessa violência. Com as pessoas idosas, este número é impactante porque exatamente acontece dentro da família. O agressor é um membro da família. O idoso convive com esse agressor diariamente. Então, o que precisamos é entender nessas relações. Nada justifica uma agressão, e a maioria é maus tratos, seguida que vem pela violência física ou o abandono, pessoas que abandonam os idosos em hospitais, ou mesmo nos antigos asilos, que hoje pelo Estatuto do Idoso, instituições de longa permanência, né, um novo conceito, e o abandono, maus tratos, está cotidianamente fazendo parte. E depois também temos a violência psicológica, que é altamente preocupante, porque a forma que você se relaciona no dia a dia é desqualificando, é não reconhecendo essa afetividade, cada vez mais o distanciamento e o isolamento social. Nós estamos falando, inclusive, hoje, né, no momento de pandemia, os idosos que foi logo, primeiramente, categorizado como público de maior, público de atenção, de vulnerabilidade, e se dar principalmente as questões sentidas perpassam pelo isolamento, mas que isso, na verdade, já estava latente nessa família. Pessoas que entram e saem de casa e sequer cumprimentam. Pessoas que entram no elevador, quantos idosos eu vejo se queixarem? Ninguém cumprimenta, é os invisíveis da sociedade. E, na verdade, hoje, com o fenômeno do envelhecimento, já somos mais de 30 milhões de idosos no país. Cris, vou pedir só para o menino trocar a pilha do seu microfone um pouquinho, a gente segue conversando enquanto isso, pegando pelo meu microfone. A gente pode dizer que existe um despreparo, porque assim, casos que a gente vê de, às vezes, violência, por exemplo, a pessoa que tem Alzheimer, é uma doença complicada, né? Às vezes
repetidamente fala a mesma coisa, acaba dificultando, né, a vida do cuidador, que muitas vezes é da família, porque não tem aí... Obrigada. Normalmente não tem aí um preparo mesmo, um estudo, porque assim, a gente fala, se até os cuidadores que estudam para isso têm dificuldade, os de casa muitas vezes perdem a paciência, né? E precisa de um preparo, né, Cris? Que ótimo, Elane, você trazer isso. Eu sempre falo que cuidador do outro, cuidador de si mesmo. Como é que a gente se coloca na posição de dar cuidados, ficar assistindo, ainda mais num caso de Alzheimer, é 24 horas, se não está controlada a doença. Né? Muito trabalhoso. E nós precisamos de uma rede, e aí eu falo tanto em termos de políticas públicas, como mesmo da organização da sociedade civil, para dar um suporte a essas famílias, porque não é fácil, é desgastante. Há até vínculos afetivos, em muitas famílias a gente reconhece, mas é que o cotidiano, a situação de estresse vivenciada por esse cuidador é muito alta. Então, precisa, sim, quando você fala do preparo, eu digo que é mais desse suporte. Em que local que esse familiar se sente apoiado, consegue receber as orientações, porque a paciência, a tolerância, a resiliência, a empatia... Nossa, você é testado o tempo todo. E até entender, né, que aquilo não é uma maldade, é a doença que provoca aquilo no idoso, né? Exatamente. E quanto que é triste a gente ver que os maus tratos, aí vêm os maus tratos físicos acometidos por idoso, que é o cuidador familiar, às vezes na sua maioria, mas também tem aquele cuidador formal, aquele que recebeu qualificação, é remunerado e comete agressão, porque chega no estágio e a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo. Então, ela vai repetir, ela acabou de comer, de se alimentar, de almoçar, e ela está pedindo alimento novamente. Então, você precisa ter o equilíbrio emocional. Acho que mesmo pensando nesse cuidador formal, ele recebe toda uma qualificação, ele até tem um entendimento, mas assim, a pessoa precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com esse perfil de doença que o idoso é acometido cada vez mais. E Cris, o que você acha que dá para fazer para se tentar, de alguma forma, começar a reverter isso? É melhorar as relações dentro da família? É cuidar, de repente, também da parte emocional e física desse idoso? Ou até a gente, que um dia, se Deus quiser, vai ficar idosa Sim. também. O que dá para ir preparando? Porque, claro, tem muita coisa que precisa melhorar, né? É bem interessante, porque, primeiro, eu entendo que a gente precisa reconhecer o nosso próprio envelhecimento. Você falou, eu espero que a gente também consiga viver essa fase da vida. Então, reconhecer o nosso envelhecimento, se eu reconheço o meu envelhecimento, eu reconheço o do outro. O grande problema e o dilema que eu vejo na nossa sociedade é que a gente nega o envelhecimento. Exatamente. Tá? Então, eu não quero falar sobre idoso. Então, todo mundo diz, é só você. Vai lá com a Cris, é ela que tem paciência para lidar com o idoso. É ela que discute idoso. Então, a gente vê mesmo até no trabalho, no exercício profissional, não é todo mundo que tem essa empatia, mas é por conta de uma questão mesmo nossa, de cultura desse envelhecimento. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, reconhece o envelhecimento. E reconhecer o nosso envelhecimento é também desconstruir essa imagem que nós temos do velho, que na nossa sociedade é um termo pejorativo. Você está ficando velho, é desuso, é descaso, não é? Então, ao contrário, ao mesmo tempo que a gente tem essas estatísticas do aumento de violência contra a pessoa idosa, mas também temos dados que 85% dos idosos, eles são ativos. Então, hoje, esses idosos precisam de serviços de atendimento, e tem vários serviços de convivência e fortalecimento de vínculo com médico, assistentes sociais, psicólogo, ou seja, uma equipe multi-interdisciplinar de atenção à pessoa idosa.
e vários espaços, várias redes de serviços cada vez mais surgindo e mostrando e potencializando o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável. Então, quantas pessoas com 70, 80 anos, e artistas, tem muitos aí para a gente listar, que estão trabalhando, que estão atuando e que também dão depoimento que se sentem bem melhores, que olha, que é igual o retrovisor que eu falo, né? Quando a gente olha para trás, eu estou com 57 anos. Ai, obrigada. Vocês devem dizer assim, nossa, nem parece. Olha aí. Olha aí. Mas veja, mas não por esse sentido de que não reconhecer o envelhecimento. Eu digo que é pela maturidade, é pela segurança, é pelo posicionamento. Quando a gente avalia, né, para trás, que a gente não tem essa percepção do mundo, não tem essa percepção do outro e das potencialidades que eu posso fazer cada vez mais olhando essa perspectiva de que eu estou envelhecendo com qualidade de vida, porque tem prevenção. Nós estamos vivendo mais, damos graças a Deus às vacinas, a todo investimento na área de saúde, por isso temos mais que investir nesse envelhecimento digno e saudável. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu só queria, antes de finalizar, dizer... Disque Denúncia, Disque 100. Pessoal, 24 horas, Disque 100 e o informante não precisa se identificar. Na verdade, junto ao Ministério Público, a qualquer delegacia, você pode fazer a denúncia. Mas o Disque 100, você liga e não precisa se identificar. Então, não poderia deixar de falar e eu que agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez.